Olá, pessoas, bom dia! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Instagram da UERN Oficial. Que coisa boa estarmos juntos aqui. Faz tempo que a gente não se encontra, mas hoje chegou o dia da gente trazer para vocês conteúdos maravilhosos, porque a gente está homenageando e também refletindo muitas coisas a respeito do mês da mulher, e hoje o UERN por Elas, através da Progep, vai trazer uma live bem bacana para a gente conversar, para a gente debater, para a gente refletir, para a gente entender muitas coisas através dos gêneros femininos. Deixa eu só falar para vocês que essa live está dentro da programação UERN por Elas, que vem sendo aí desenvolvida ao longo do mês de março, trazendo homenagens, reflexões a respeito do Dia da Mulher, do mês da mulher. E hoje tem essa live que se chama A Vivência e a Luta dos Gêneros Femininos. A gente vai trazer a egressa da UERN, do curso de Comunicação Social, Eli Cafre. Oi, Eli! Oi, Aline. Tudo bem? Que prazer. Tudo bom? Seja bem-vinda aqui à nossa live. Agora a gente traz a professora Cecília Maia. Oi, bom dia! Olá. Olá, bom dia, que prazer estar com vocês aqui. Tudo meu. A reitora que sempre participa de todos os eventos possíveis, até os que não são possíveis, ela está também. Hoje aqui no nosso ela vai dar esse recado especial para desejar não só o bom dia, né, mas também as boas-vindas para a Eli. Bom, gente, bom dia a todos e todas. Como eu já disse, é um prazer estar aqui com vocês. Estar com Eli, nossa egressa de jornalismo, estar aqui com a Aline, egressa da primeira turma de radialismo. Eu não tenho o que dizer mais, né? Dizer que vocês são referências para a gente e que nós possamos ser referências para outras mulheres. Eu acho que estamos num mês que traz muitas reflexões sobre as mulheres, mas eu digo que a luta ela é contínua, a luta é diária, tem muitos desafios que precisam ser superados. E só podem ser superados quando esta luta não for somente de nós mulheres, e sim for de toda uma sociedade. Parece clichê isso, mas não é. A gente só vai ter revolução e transformação quando esta luta for de todos e todas. Quando todos sentirem na pele as situações que as mulheres são acometidas diariamente. Né? Então, obviamente, que a gente aproveita desta fala para dizer que a luta tem que ser de todos e todas, todos os dias. Né? E que a gente se coloque sempre no lugar do outro. Então, é essa mensagem que eu quero dizer a todos vocês. Estamos ali aproveitando todos os momentos que temos para, de alguma forma, contribuir com a pauta feminina, né? Seja através de uma resolução, seja através de uma palavra, seja através de uma fala, seja através de uma defesa. Eu acho que é isso que a gente precisa passar para nós mulheres, né? Dizendo que a gente precisa ocupar mais espaço. E nessa ocupação de espaço, que a gente possa ser também referência para outras mulheres. Muitas que estão aqui nos acompanhando, muitas vezes pode pensar, não, mas Cecília é reitora. Mas Cecília, para chegar à reitoria, ela tem toda uma trajetória. Ela começou como aluna de graduação da UERN, de Ciência da Computação, um curso predominantemente masculino, né? Foi superando dia após dia, obviamente com muita ajuda dos seus professores, dos técnicos, dos próprios estudantes, mas o que eu quero dizer é que existe toda uma trajetória para a pessoa chegar ao que é hoje. Da mesma forma, a Eli. Eli, hoje, nossa referência, estar na Globo, né, para a gente é uma alegria, uma satisfação, mas tem muitas coisas que Eli não conta e que pode contar hoje, mas mesmo ela tentando contar com riqueza de detalhes, ela não vai conseguir colocar para as pessoas tudo o que ela sentiu nesse processo de transformação. Então, eu quero dizer, nesta fala de motivação para as mulheres, não é fácil, não adianta romantizarmos dizendo que é fácil, não é, é difícil, mas que a gente precisa somar cada vez mais forças e que a gente não precise de décadas, séculos e séculos para a gente ter uma revolução. Né? Então, Aline,
É isso. Bom dia a todos e todas. Vou ficar aqui assistindo, tietando também, porque eu sou fã de vocês, viu? E Oh, obrigada. é uma felicidade estar a terceira reitora mulher e ter tantas referências femininas da nossa universidade. Muito obrigada pela oportunidade. Não podia não dar esse abraço aqui, mesmo que virtual, em todos vocês. A gente que agradece, professora, porque para nós também é muito bom termos uma reitora, porque além da capacidade, a gente tem também a sensibilidade feminina para organizar, gerenciar, né, trazer aí orientações para a gente como servidores e servidoras e mostrar também toda a potencialidade feminina, não é isso, Eli? E também poder olhar para você e também se ver aí, né? Porque é difícil muitas vezes a gente conseguir se observar em um espaço onde outras como nós não ocupam, né? Então, olhar para a reitoria e ver uma mulher ocupando esse espaço é saber que a gente também pode. Então, sou muito sua fã também, então feliz que você está aqui e obrigada por ser exemplo para tantas de nós, né? É verdade, é verdade. Muito obrigada, professora Cecília, nossa magnífica reitora da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Fique à vontade, viu? A gente está aqui, vai começar o nosso papo. E a Eli, que como a professora já falou aqui, ela é egressa da UERN, hoje está na Globo São Paulo, já passou também várias experiências em vários programas dentro da própria Globo. E aí a gente pergunta, Eli, como foi chegar, né, até aí ter a ideia na cabeça, o sonho no coração e seguir? Porque a gente sabe que não é fácil por vários motivos, mas tem pessoas que têm outros tipos de dificuldades e eu acredito que você tenha tido várias dessas outras dificuldades. Aline, o caminho parece que em tempo foi curto, sabe? Mas tanta coisa aconteceu que Sim, para mim foram muitos anos, assim. Eu acho que a primeira coisa que eu posso dizer é isso que eu disse para Cecília, assim, é muito difícil você ocupar um espaço onde você não consegue se ver. Então, o primeiro espaço foi a universidade. Eu não via travestis dentro das universidades. Então, e a educação, a universidade é um espaço de poder, porque com a educação, com acesso à educação, você consegue chegar em outros espaços. Então, eu sabia que eu precisava desse acesso, eu precisava da educação, mas como acreditar em mim? Como acreditar que era possível chegar lá, sendo uma travesti, ocupar outros espaços se eu não via outras como eu? Era tão raro ver outras como eu ocupando esses espaços. Então, é um trabalho de saber sonhar, assim, de conseguir se ver em um espaço onde você não viu outras. E é bem difícil, assim. Não é fácil e não é bom ser a primeira em muitos casos. Porque a gente chega nesses lugares e a gente chega só, né? E aí o medo é muito forte, o medo de como que eu vou chegar na educação e você acolhida por ela, né? O medo de como que eu vou chegar no mercado de trabalho e você é acolhida pelo mercado de trabalho. E muitas vezes te digo, não é fácil, porque a gente está falando aqui de gêneros femininos, mas recortes e recortes, né? A gente fala de mulheres cis, e a gente fala de mulheres brancas, pretas, indígenas, mas também a gente fala de mulheres trans, fala de travestis, e nem toda a sociedade, nem todos os espaços estão prontos para conviverem e receberem corpos como o meu. Então, para muitos desses espaços que eu cheguei, além de chegar lá, que já foi muito difícil, eu tive que, infelizmente, educar e esperar com que as pessoas aprendessem como me receber, como me tratar. E te digo, é como a Cecília disse, assim, não tem como explicar em riqueza de detalhes e ainda assim vocês entenderem como foi complexo. Eli, quando você fala, né, nessa questão da educação para as pessoas, eu percebo muito, assim, que eu disse até a você em off, né, porque eu acompanhei muita coisa da sua trajetória, e você sempre foi essa pessoa linda, né, essa pessoa educada, essa pessoa sensível, carismática, mas muito posicionada, muito bem posicionada em relação à sua capacidade, a capacidade das pessoas também, esse respeito, né? Como é que a gente pode educar as pessoas, né, relacionadas a esse tratamento? Porque para nós é muito óbvio que a gente tem que respeitar o outro,
né? Mas para algumas pessoas parece que é um negócio assim, fora do normal, respeitar o outro como pessoa, do jeito que a pessoa é. Como é que a gente consegue fazer, né, essa educação, né, muitas vezes a domesticação de algumas pessoas para elas entenderem que o respeito é óbvio, é uma coisa básica, primordial? Aline, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é ocupar os espaços, os espaços, chegar nos espaços. Durante Uhum. muitos anos, não era nem permitido que as mulheres chegassem na educação, chegassem na universidade, né? E aí, a primeira mulher chegar nesse espaço e ocupar, por exemplo, um lugar que hoje a Cecília está hoje, que outras de nós também ocupamos, é abrir portas, né? E chegar nesses espaços que a gente possa fazer a diferença. Na hora de uma gestão, de uma coordenação de um grupo, de uma empresa. Porque hoje em dia as mulheres são a maioria dentro da universidade. As mulheres são a maioria dentro da educação. Mas nós não somos a maioria em cargos de chefia no mercado de trabalho, né? Então, quem que vai estar lá para criar as políticas que irão nos receber? Se outras mulheres não chegarem antes, se outras mulheres não tiverem a oportunidade de pensar como esse espaço vai ser construído, vai ser muito mais difícil, né? Então, a UERN é referência na criação de políticas públicas de cotas, de acessibilidade, né? E isso é muito importante para facilitar a chegada dessas pessoas, primeiro na educação, depois em outros espaços da sociedade, para que juntos a gente possa pensar como que se cria um ambiente mais confortável para todo mundo. Imagina você chegar numa empresa onde não tem mulheres na chefia, na gestão, né? Aí uma mulher engravida, enfim, a mulher passa por várias questões de violência que a gente sabe que são comuns em vários espaços e os homens que estão no comando disso tudo jamais terão a sensibilidade de entender o que a gente passa. Então, ocupar esses espaços também é uma ajuda para criar um ambiente mais favorável para que a gente possa florescer, para que a gente possa chegar e construir o que a gente acredita, né? Então, hoje eu estou chegando num espaço que, para além de ter a minha mão de obra, eu posso construir e pensar junto. Então, pensar a construção de uma pauta, pensar o que é mais confortável ou não para a vivência de uma mulher trans, é, é fazer com que no futuro, quando outras pessoas trans chegarem nesse espaço onde eu cheguei, elas saibam que elas estarão mais confortáveis porque o caminho tá um pouco mais... Fácil é uma palavra complicada, É, né? Mas, enfim, outras passaram por lá e elas vão saber que é possível. eu acho que a palavra é essa, é possível. É um tanto quanto complicado, né? Tem muitas dificuldades que a gente nem sonha, muitas pessoas não sonham, assim, no caso das mulheres trans. E para nós, como mulheres, né, no geral mesmo, trans, travestis, indígenas, pretas, como você falou, parece que é tudo mais complicado, muito mais difícil, mas observando por essa questão das gestões, das administrações serem geralmente cargos masculinos, realmente a sensibilidade às vezes é zero. E aí a gente tem realmente que trabalhar muito isso para que os gêneros femininos eles consigam, né, ter os seus espaços e ter aí também as possibilidades, né, que não seja tão doído e tão doloroso também chegar a esses espaços, como você falou, né, sendo a primeira em muitas coisas. E aí, Eli, a gente entra na questão, né, de falar sobre esses corpos, que a gente até citou em off, né, que corpos cis, trans, travestis, pretas, indígenas, porque nós somos diversas, e essa diversidade aflora de várias maneiras. Como é que a gente fala, né, a respeito disso, a respeito desses corpos e dessas mulheres? Eu acho que, primeiro, é muito importante a gente entender que existem, para além do ser mulher, existem muitas formas de se ser mulher, né? Sim, E aí, infelizmente, até dentro da nossa luta, muitas de nós não se apoiam,
E aí é importante que mulheres brancas falem da luta de mulheres pretas, que não são as mesmas lutas, apesar de serem todas mulheres, que mulheres cis falem das lutas de mulheres trans, de travestis, que nós possamos falar da luta de mulheres com deficiência, de mulheres indígenas, e que dentro desse movimento a gente possa compreender que existem muitos corpos, né? E aí a gente, às vezes, cria políticas que só englobam mulheres cis. E aí, quando vocês me perguntaram, mas ele, o que a gente pode falar nessa live, né? Sobre o que a gente pode conversar. Eu falei, acho que a gente pode falar sobre gêneros femininos. Porque não é só sobre ser mulher, mas sobre essa luta que nem que existem outras possibilidades de corpos, né? E eu vou te dizer isso porque, por exemplo, há muitas mulheres trans não são interpretadas como mulheres, né? E as travestis, que é um gênero feminino da América Latina, até hoje as pessoas compreendem como homens que usam saia. Mas aí a gente cresceu, se fez na rua, na prostituição, na marginalidade, e os nossos corpos são muito violentados, né? Muito negligenciados em políticas públicas. Quando a gente fala em saúde para a mulher, a gente nunca pensa no corpo de uma mulher trans, no corpo de uma travesti, que é diferente do corpo de uma mulher cis, né? E aí, quando a gente não cria políticas para esses corpos no trabalho, na educação e na saúde, é como se os nossos corpos não existissem e também não tivessem direitos a ter acesso a esse espaço. Então, antes de tudo, Aline, acho que é importante a gente segurar na mão uma da outra, porque às vezes a gente esquece. Às vezes, mulheres brancas não querem falar das lutas que mulheres pretas estão enfrentando. Às vezes, mulheres cis não param e pensam que muitas das coisas que atravessam nós, mulheres trans e travestis, também fazem parte da luta delas e que elas precisam estar com a gente. Então, reconhecer as outras formas do que é ser mulher é muito importante para que a gente possa se fortalecer na luta e seguirmos, né? É verdade, Eli. E quando você fala, né, a gente reflete, como eu falei no início da live, aqui é para a gente também refletir, não só homenagear, mas também refletir, debater essas questões, porque essa invisibilidade incomoda muito. E muitas vezes a gente, até nós mulheres, né, cis, brancas, enfim, a gente não sabe muito o que fazer, porque a gente também não tem o conhecimento do que atravessa vocês, né? A gente tem o conhecimento do que nos atravessa, porque também já é muito forte e muitas vezes doloroso, mas o de vocês talvez não, com certeza ultrapassa muitas vezes o que outros corpos, vamos dizer assim, outros gêneros possam sentir. Isso dói, sabe? Porque muitas vezes a gente se sente impotente, incapaz de poder ajudar. Mas muitas vezes, como a professora Cecília também falou, uma palavra, uma live, né, um debate, uma questão dentro de casa mesmo, muitas vezes, é importante para que a gente abra os olhos, né, do respeito, abra os olhos dessas necessidades, porque quando você fala assim, a gente começa a refletir e aí lembra que realmente não tem. E aí, quando você falou das políticas públicas, eu me lembrei da UERN, né, do ambulatório LGBTQIA+, que a UERN criou, pioneiríssima no Estado, para atender essas mulheres, para atender esses gêneros femininos. E como é pouco, né, diante do que... Mas já é uma realidade, mas é pouco, porque todas nós precisamos e esses corpos precisam muito, mas essas mulheres precisam de mais, porque são atendimentos diferentes, né? Tem que ter uma sensibilidade a mais, e aí tem que treinar o profissional de uma forma diferente, e aí entra muitos outros detalhes que só vocês, estando ali naqueles espaços, podem nos orientar. E é muito bom estar aqui com você, porque eu também lhe disse, né? Eu estou em construção em relação a isso, porque a gente vem de criações completamente diferentes. Você sabe muito bem disso. E essa desconstrução para se reconstruir é uma luta de todos os dias. Teve até uma pessoa que falou aqui, porque, graças a Deus, está muito rápido, né?
Muita gente participando, graças a Deus, a pessoa falou que a luta é todo dia, né? Eu não sei quem falou, se puder repetir aqui para mim, só para eu dar o crédito, que a luta tem que ser todos os dias. Pronto, foi a MC Natom, eu acho que é isso, ou foi o MC Natom, não sei, me perdoe, porque a foto não está legível aqui para mim. Não precisa parar de lutar, né? Então, assim, porque é uma luta nossa, de todos nós e de todas nós, não há exceção. Até porque, independente do gênero, somos todos humanos e a gente precisa respeitar a pessoa pela pessoa. A gente está conversando com a Eli Cafré, ela que é transnordestina, como ela gosta de dizer. Deixa eu ver mais o que ela gosta de dizer. Ela é empreendedora, ela é audiovisual total, maravilhosa. Já fez aí participações no coletivo Repórter de Rua, vencendo prêmios como o do Ministério Público do Trabalho, de jornalismo, do Tribunal Regional do Trabalho, aqui também de jornalismo. Produções Filhos do Fogo, também o Transformar, Empretecer, Bicha Presa. Bicha Presa foi uma das, acho que mais fortes, né, para você realizar. Conta pra gente como foi. Tanto Transformar como o Bicha Presa, porque eu descobri o meu corpo, porque o meu corpo sempre foi um corpo feminino. Eu sempre fui Eli. Inclusive, você está muito parecida com sua mãe. Todo mundo Muito, nossa senhora. eu fui Eli, mas desde que eu nasci disseram que eu era outra coisa, que eu tinha outra coisa, né? Então eu precisei crescer, entender que existiam outras possibilidades de corpos para que eu pudesse encontrar Eli. Então foi durante a produção do Doc Transformar, que fala de pessoas trans na educação, e do Bicha Presa, que fala de travestis encarceradas, que eu entendi que o meu corpo era possível, que ele era possível de existir. E aí, com muito medo, porque a gente tem medo das violências que nos atravessam, né? Com muito medo, eu decidi dar início à minha transição. E aí, é isso da gente... Você estava falando, Aline, de como que a gente se educa, né? O primeiro passo é a gente poder olhar para a próxima e abrir o espaço para ela chegar, assim. Porque se você convive comigo, Aline, aos poucos, naturalmente, você vai entender quais são as minhas necessidades e o que eu preciso para ocupar um espaço. E às vezes, quando eu chego para preencher um formulário de trabalho, e aí lá tem sexo, homem e mulher, o que eu marco? Entendeu? Porque essa pergunta está restritamente falando do meu órgão genital. E aí pede meu nome de registro e me trata como se fosse uma pessoa cis. Naquele lugar que eu estou entrando, que eu tenho que preencher um formulário, eu já sei que ele não foi pensado para mim. Porque não existe a possibilidade de existir o meu corpo ali. Não existe a possibilidade de ter um nome mulher trans, travesti, nome social. Então, os primeiros empecilhos já começam aí, né? Eu vou pegar o exemplo do Hospital da Mulher, que abriu aí recentemente em Mossoró, que é uma questão que a gente precisa parar e pensar e construirmos juntas com mulheres, né? O Hospital da Mulher é um hospital que cria políticas de saúde para mulheres. Então, eu pergunto, quais são as políticas do Hospital da Mulher para travestis? Existe. Graças a Deus, porque a UERN está lá. Pois é. Aí, essa questão, assim, que muitos hospitais da mulher que existem pelo Brasil, não existe nenhuma política pública para corpos de mulheres trans. Sim. E se a gente está falando de pessoas que têm útero dentro desse espaço, aí a minha pergunta é, quais são as políticas públicas para os corpos de homens trans? Porque homens trans também têm útero e homens trans também podem ter uma gestação. Então, assim, a gente tem que olhar a complexidade de tudo isso, né? Para que a gente bem complexo. Passos. E às vezes passa uma coisa, passa outra. E aí os espaços não são feitos para a gente ocupar. Como a gente não ocupa, outras pessoas não convivem com a gente. E se não convivem com a gente, elas não aprendem. Então, eu te digo, se vocês querem aprender, abram os espaços para que a gente possa chegar. E aí, só na convivência, ocupando os mesmos espaços, que a gente vai conseguir aprender e crescer aos poucos. É verdade. É como você ter a convivência com outras pessoas, inclusive com deficiência, que muitas vezes as pessoas olham assustadas, não sabem como reagir, não sabem como
agir também, né? Assim, ajudar e tal, ou mesmo abrir espaço para a pessoa passar e fazer o que tem que fazer. E essa convivência é super importante. Mas é essa questão também, Eli, de como conviver, né? Porque muitas vezes quando a gente conhece mais de perto a história, quando a gente sabe, né, da trajetória da pessoa, é completamente diferente quando a pessoa está chegando e lhe vendo hoje, ou vendo, né, outras pessoas naquele momento. E muitas vezes esse nosso comportamento às vezes nem condiz com o que a gente foi criada, né? Como é que a gente foi orientada a tratar as outras pessoas. Como é que a gente faz para abrir esses espaços, abrir as mentes, né? Que existem pessoas com corpos diferentes e com ações diferentes das nossas, mas que tá tudo bem, tá tudo ok, a pessoa é normal, é natural que existam pessoas de vários tipos e a gente tem que respeitar. Como é que a gente faz isso? Aline, tem tanta coisa que a gente precisa fazer, e a primeira delas é falar sobre. Hoje em dia, falar sobre gênero e sexualidade dentro das escolas, no ensino básico, é quase que um tabu, é quase que um pecado você falar sobre gênero e sexualidade. E aí imagina eu, no meu ensino fundamental, no meu ensino médio, que tenho várias questões sobre o meu corpo, sobre a minha vivência, e estou em um espaço onde não é permitido se falar ou discutir a minha existência. Então, para mim, é quase para uma criança, né? Para uma criança ou para um adolescente, existir nesse espaço é quase que errado. Pera, então eu estou no espaço de construção de conhecimento. Não posso falar de gênero e sexualidade, né? Como eu posso ser, quem eu posso ser, como eu posso me comportar. Então, o tabu já começa daí, porque a gente não pode discutir o meu corpo, não pode falar sobre o meu corpo nesses espaços. Aí essas pessoas saem da escola e vão para as universidades, e as universidades não têm cadeiras, não têm disciplinas que falem sobre a nossa existência. Então, às vezes eu chego num hospital que o médico não sabe como me tratar, no sentido de como funciona o meu corpo. Porque ele não estudou, ele não sabe como funciona o meu corpo. Então, esse erro é lá da universidade. Porque a universidade não teve uma cadeira para falar assim, mas espera, o corpo da mulher cis funciona assim, o corpo do homem cis funciona assim, mas como funciona o corpo de uma mulher trans? Como funciona o corpo de um homem trans? Como que a gente trata esses corpos? Né? E é isso, não apenas para a saúde, mas para todos os profissionais. Que, inclusive, uma amiga minha e uma grande inspiração, que é a Luma Andrade, que é a primeira travesti do Brasil a ter um doutorado e ser concursada em Universidade Federal, ela fala que a universidade forma excelentes pessoas, excelentes profissionais, mas péssimas pessoas em relações interpessoais. Porque os profissionais não sabem nos tratar. E eles não sabem nos tratar porque a gente não discute isso. No Eu ensino falei isso ontem aqui em casa, você acredita? no ensino básico e na universidade. Então, enquanto a gente não falar sobre outros corpos de outras pessoas, inclusive pessoas pretas, pessoas com deficiência e pessoas indígenas, dentro desses espaços de conhecimento, não tem o que fazer. Primeiro, a gente tem que abrir cadeiras, abrir disciplinas para que esse diálogo aconteça na escola e na universidade. Aí depois a gente vai entender que esses corpos são possíveis e aí quando eles chegarem lá, a gente pega e constrói como que vai ser o nosso novo espaço de coexistência. E tudo, como você bem falou, aí passa e perpassa pela educação. Como é esse ambiente, né? Quando você chegou e agora que as pessoas convivem mais com você, conhecem mais a sua história, veem essa pessoa linda que você é, como é que está sendo, né? Aline, é muito complicado porque o mercado de trabalho ele é dominado e pensado por homens, né? Ele é pensado por homens para homens. E aí, eu até ouvi uma frase de uma amiga minha esses dias, que ela falou que para as mulheres que são mães, isso me marcou, para as mulheres que são mães, esperam que ela seja uma profissional como se ela não fosse mãe, e esperam que ela seja uma mãe como se ela não fosse uma profissional. Que ela tenha uma vida só como mãe e uma vida só como profissional, né? E as pessoas não param para pensar sobre isso, assim. Até na lei, quando a gente pensa na licença maternidade,
a licença é apenas para a mulher, né? E a gente tem que parar e pensar por que a licença também não é para o homem. Porque o homem também precisa parar, estar em casa e cuidar do seu filho. Então, quando você entra num trabalho, você é uma mulher e tem um filho, independente de você ser mulher cis ou trans, porque nós podemos ter filhos, né? E você tem um filho, a primeira coisa que perguntam é: mas o que você vai fazer para cuidar do seu filho? Mas nunca perguntam para um homem que tem filho o que você vai fazer para poder cuidar do seu filho, né? Nunca penso que ele também precisa ter responsabilidade sobre aquela criança. E Exatamente. aí, essa minha amiga disse que no emprego antigo dela, ela disse que uma menina engravidou, né? Aí o chefe dela pegou e falou assim: ó, gente, já foi, viu? Já tem uma grávida, ninguém mais pode engravidar, não, porque já deu a cota. Oi? Eu fiquei assim, Como assim? meu Deus do céu. O controle, né, que querem exercer sobre os nossos corpos, assim, né? E que acham que possuem esse E direito. quando você fala isso, a gente estremece, né? Porque a possibilidade real de uma criança surgir, não só para as mulheres cis, mas né, em decisões ou, enfim, movimentos de, de outros parâmetros, a gente fica pensando assim, realmente as pessoas nunca pensam a atitude dos homens, a tarefa dos homens, né? A obrigação também dos homens de estarem ali naquele momento. A UERN pensou nisso também, ampliou a licença paternidade. Se eu não me engano, agora são 20 dias, pelo menos, né? Já eram 3 dias, aí agora são 20 dias, então já deu uma melhorada, sim, bem boa, mas ainda precisa mais. E quando você falou também, eu me lembrei do caso de Cláudia Raia, que engravidou aos 55 anos. Todo mundo questionou, todo mundo fez aquele alvoroço todo, mas ninguém questionou o marido, que tem 50 e acho que é 50 e lá vai também. E aí ela colocou isso como questão, né? Por que as pessoas questionaram tanto ela, o corpo dela com 55 anos, que estava grávida, tal, e não questionaram ele? A questão da paternidade dele. E ele mesmo também se colocou ali. Realmente eu não fui questionado por conta da minha idade, por conta, né, enfim. Então, assim, quando você coloca isso, a gente traz para o nosso dia a dia as nossas realidades e a gente vê as pessoas que estão ali mais próximas e muitas vezes, pelo menos lá na UERN, graças a Deus, no meu setor, tem muitos homens em desconstrução. Então, já tem homens que realmente dividem os serviços domésticos, dividem os serviços de criação. Os homens que agora respeitam, não falam mais, né, tantas bobagens como falavam antigamente. Mas tem ambientes que são, assim, terríveis, para que até mesmo as pessoas, sejam elas de que gênero for, difíceis de estarem ali e conviver com com aqueles outros seres, vamos dizer assim. Quando você falar isso, vem essas reflexões. Eu queria até que as pessoas até comentassem aqui se realmente com elas também acontece. Assim, quando você fala, a gente lembrar de casos, a gente lembrar até de atitudes nossas mesmo, que não condizem com o respeito, que não condizem com a questão de realmente estar ali como pessoa, como ser humano. Quando você fala, Eli, sabe, assim, é como se colocasse literalmente o dedo ali naquela ferida, né, que a gente ainda não sabe como cuidar, né, para cicatrizar e fazer daquilo ali realmente uma cicatriz de lembrança. A gente não sabe. E o mercado de trabalho não está pronto, não se sente confortável para receber mulheres em espaços de liderança, né? Muitas vezes a atitude de um homem no mercado de trabalho é visto como uma postura firme de um líder, né? Que tem pulso e que, enfim, que sabe liderar, mas quando é uma mulher que tem a mesma atitude, ela é arrogante, né? E aí as pessoas não sabem receber esse comando, porque para elas é desconfortável ter que ser gerido por uma mulher. Então, começa daí, assim, desse espaço, não se sentir confortável em nos receber. E aí, como que a gente chega nele se ele é totalmente desconfortável para quem está lá, saber olhar para a gente e nos ver como
nos respeitar, respeitar a nossa voz, respeitar nosso espaço. Eu vou fechar a janela que o sol tá entrando aqui, viu? Um minutinho. Sim, senhora, pode ficar à vontade. A gente está conversando com a Eli Cafré, ela que é egressa da UERN, do curso de jornalismo aqui. Em 2019 e 2020, ela foi editora de conteúdo do Profissão Repórter, que a gente vai falar sobre isso também, da Rede Globo, né, junto com o Caco Barcelos, que é, nossa senhora, muito maravilhoso. É verdade. E eu acredito que ela tem, nossa, muita coisa boa para contar dele, porque ele passa realmente essa firmeza, porém uma doçura. Eu estive com ele aqui em Mossoró há muitos anos, a gente conseguiu, né, bater um papo e ele foi super agradável. Mas, em especial, não só conviver com um grande ícone do jornalismo brasileiro, mas estar num dos principais programas da casa, chegando literalmente muito novinha, né? Muito cheia de sonhos, de muita vontade, mas ali também tentando se encaixar. Essa experiência, Eli, eu acho que deve ter sido muito incrível. Desses pontos, assim, eu acho que o mais importante é olhar tanto para o Caco, que foi meu chefe, como o meu atual chefe, que é o diretor do encontro, e saber que essas pessoas olham pra gente, olham pro espaço deles, né? Porque eles olharam pro Profissão Repórter, olharam pro encontro e falaram: calma, a gente fala de muita coisa aqui e eu não consigo falar sobre tudo isso. Eu preciso de outras pessoas, outros corpos e outras vivências para que isso possa ser debatido com mais propriedade. Então, é muito importante, e aí a gente falou que da importância dos homens estarem nessa luta com a gente, né? Dos homens que estão nesses espaços, nos convidarem para fazer parte deles e entender que um outro olhar, uma outra existência e outras experiências contribuem muito para que a gente possa fazer um espaço mais rico, né, de construção. Então, o Caco é muito atencioso, assim, parar, escutar, entender, em querer aprender, porque a gente olha muitas vezes para ele com o tanto de tempo que ele tem de experiência no mercado de trabalho e fala: o que ele tem para aprender ainda, né? Ele só tem para ensinar. Mas o Caco é o tipo de pessoa que não importa com quem seja, ele sempre para, senta, escuta, pergunta, e ele quer entender, ele quer aprender, ele sabe que precisa aprender. Então, ter essa pessoa que está nesse espaço e quer convidar outras pessoas para construírem um espaço mais rico é muito importante. Eu estou feliz em estar nesse lugar onde as pessoas estão parando e olhando e falando assim, chama o pessoal, porque assim, só a gente não dá. Só a gente não tem como abraçar todo mundo, assim, todas as lutas, né? É verdade. E quando você fala do Caco, a gente está falando do Caco Barcelos, que tem 70 e alguns anos, né? Por aí. Pois é, uma pessoa que assim, a gente jamais diria que ele é uma pessoa que quer aprender, né? Pois é. Mas é um cara que ele realmente passa isso, que ele quer fazer, que ele quer aprender, que ele está ali para, né, absorver mais informações, mas de uma forma melhor, para repassar de uma forma melhor. E isso enriquece muita gente, porque faz com que a gente encontre ali um apoio, e um super apoio, né, Li? Vamos combinar. Vamos combinar que o Caco Barcelos é um super apoio. E aí você foi... E quantas pessoas com 30 e 40 anos falam: não, já tô velha para aprender. Não, isso é muito novo para mim. Né? Meu Deus. Gente, sempre é tempo, né? Bora respeitar, bora tentar aprender. Todos os dias, com qualquer idade, meu povo. Olha, a idade é um negócio que a gente precisa debater também, viu, Eli? É um negócio sério. Para as mulheres, né? As mulheres envelhecem e são vistas como corpos obsoletos muito mais jovens do que os homens, né? Uma mulher com seus 50, 60 anos, o mercado de trabalho, os afetos, a sociedade olha para ela como uma mulher que não pode mais ser absorvida, que não pode mais estar ocupando espaço na sociedade de construção, de ensinamento, enfim, né? E os homens podem estar com 70, 80 anos, que o pessoal olha para ele e fala: não, tá nativa. Ele aí pode trabalhar, quando tiver lúcido, pode trabalhar. Então, assim, é importante falar desse etarismo para as mulheres, que muitas sofrem porque o mercado olha para elas muito, mercado de trabalho, né? Olha para elas muito mais cedo e as descartam. E isso é muito triste, né? Demais. Que é um assunto aí que a gente precisa também trazer para cá.
Você também foi editora-chefe aqui da TCM, da TV Cabo Mossoró, que aí fez várias matérias, enfim, fez várias orientações, muita coisa boa, abriu muitos espaços, que inclusive ainda tem outras pessoas por lá ainda que são da sua época. Como é trabalhar numa TV local, né, que é nordestina, é do interior, e trazer essas outras ideias, abrir a cabeça das pessoas, não só de com quem você trabalhava, mas para quem você estava produzindo. Olha, a TCM foi uma das minhas melhores experiências profissionais. Primeiro que eu cheguei lá em 2015 como uma estagiária de edição do jornalismo, né? Saí, tive outras experiências e retornei na pandemia em 2020, em 2021. Foi, Retornei na pandemia 21, 22. Retornei para TCM e foi muito interessante porque os profissionais de TCM, eles acompanharam a minha transição. Porque Sim. desde 2015 eu tive uma ligação com eles, né? E eles observaram como tudo aconteceu. Então eu falo para os amigos e para os familiares, quando acompanham a transição de perto de uma pessoa trans, eles transicionam com a gente, porque eles aprendem com a gente. Eu tive que aprender muita coisa. Enquanto eu aprendia, eles também aprendiam. Então, tá num espaço onde eu sabia que o meu corpo foi construído junto com eles e que eles me respeitavam, que eles estavam dispostos a me ter lá e respeitar também, né, a minha voz, respeitar as minhas decisões, foi muito bom. Então, tenho muito orgulho de ter trabalhado lá na TCM, tenho muito carinho pelos profissionais. Eu acredito que a gente construiu muitas coisas boas lá e é esse carinho aí, porque lá, isso é até interessante falar, assim, antes da TCM, eu passei por poucos locais como profissional de CLT assinada, sabe? Na verdade, só passei pelo Profissão Repórter, assim. E aí eu tinha muito medo de como o mercado de trabalho iria me receber, como o mercado de trabalho iria acolher uma travesti. E aí, quando eu cheguei na TCM e eles me respeitaram, eles me acolheram, eu falei, é possível estar aqui, é possível executar o meu trabalho e executar bem o trabalho, sabe? E ser respeitada e que as pessoas olhem para ele com admiração. Então, para minha autoestima, porque eu vou dizer para você, eu acho, não sei como que isso te atravessa, assim, mas eu acho que atravessa muitas mulheres de muitas formas. A mulher preta, a mulher com deficiência, as mulheres da travesti, a mulher trans. A nossa autoestima, às vezes, é baixa porque as pessoas não acreditam na gente, né? Então, estar lá e saber que eles acreditavam no meu potencial, com o tempo me ensinou que eu também podia acreditar no meu potencial. Então, me fez ter força, assim, de falar assim, então eu consigo fazer novas coisas, outras coisas, e chegar em outros espaços. Então, foi uma grande escola até para mim também, como pessoa. Pois porque quando você fala isso, eu me lembro, né, enfim, de experiências e também penso assim, quando as pessoas não permitem que a gente esteja ali naquele espaço, a gente duvida até da nossa capacidade, né? E Mesmo que né? quantas vezes não aconteceu, né? Aquela coisa assim, meu Deus, será que eu sou capaz mesmo? Eu acho que não sei, né? Fica naquela dúvida, faço? Não, eu acho nele, não, vou fazer não, porque não. Mas aí se eu fiz, e fica naquela, né? Até você realmente tomar uma decisão, quem vê você assim, né? Plena, fazendo foto com Fátima Bernardes e o lugar dele em casa, né? Recebendo pessoas de várias, enfim, de várias classes sociais, vamos dizer assim, bem plena lá fazendo foto nos estúdios da Globo, nas redações, não tem a noção do trabalhão que é estar ali como profissional, mas também de estar ali como pessoa, né? Porque são ambientes que as pessoas não têm ideia do que é que a gente passa, né? E assim, é muito bacana ver você ali bem plena, porque eu digo, não, essa pessoa, essa construção dessa pessoa tem dado muito certo, graças a Deus. Mas essa sensação tá certa mesmo? É isso mesmo? Olha, a gente segura o carão no Instagram, né?
quando a Fátima chega aqui em casa, eu tremo e falo, meu Deus do céu, o que que a Fátima tá fazendo na minha casa? Então, assim, eu só seguro o carão, mas eu, né, eu fico nervosa. Mas, Aline, é isso, assim, é muito difícil estar nesses espaços e conviver com as nossas inseguranças. E aí a importância de ter chefias e colegas de trabalho que segurem na nossa mão e falam assim, não, calma, vai dar certo. Eu tô contigo, sabe? Eu sei que você é a primeira aqui, eu entendo as suas inseguranças, mas a gente vai construir essa caminhada juntos, né? Então, eu posto a minha selfie no trabalho, mas vocês não sabem as inseguranças e os medos que eu tive para pegar duas malas, sair de Mossoró e reconstruir uma vida aqui, né? E eu sei que eu estava saindo de um lugar extremamente confortável, que eu estava muito próxima de amigos, estava muito próxima da minha família e vim para um lugar que é longe de tudo e de todos. E sabia que teria que construir ali no Machado, abrir um caminho para para conseguir botar os meus sonhos em prática, né? E aí, esses medos, essas inseguranças e muitas coisas que a gente passa, né? Porque eu tô, assim, numa cidade gigantesca. São Paulo é uma cidade muito gigante, Aline. E aí, você não imagina o que que é ser, tá vivendo aqui, morando fixamente, né? Como mulher trans e travesti nesse espaço, com tanta gente, a gente precisa conviver com tanta gente. E te digo, as pessoas não estão prontas, né, para nos receber. Então é doloroso. Então a gente tem que passar por essas dores com sorriso, infelizmente, com um sorriso no rosto e tentar ficar presente nesses espaços para que alguém tem que chegar, né? Pois é, por isso que eu digo assim, muitas vezes o Instagram a gente registra o melhor que a gente pode registrar daqueles momentos, mas só Deus é que sabe como é que tá nosso coração e nossa mente, Ó, né? Ó, a professora Ana Lúcia Gomes, ela disse que você sempre foi aluna de destaque, com ideias, ações e excelentes textos. A administração profissional sempre se destacou. Eu super concordo que eu acompanhei muita coisa, né, Eli? Então, eu fico feliz de Ana Lúcia trazer isso como destaque. Tem mais aqui, mais então, ela disse também que vamos sempre na foi luta. admiradora, né, da maneira profissional e pessoal que você tem, uma inspiração. Muito bacana isso, né? Porque é uma professora nossa, ex-professora, né? Nunca deixa de ser professora, mas ex-professora, que sempre está ali também trazendo coisas boas para a gente, assim, palavras de apoio, né? Trazendo aí, ó, assim e tal, faz uma correção, faz outra. Então, é bacana, assim, ver que a nossa trajetória não é em vão. Que alguma coisa Inclusive, boa a gente deixou. inclusive, ainda falando nessa questão de insegurança, Ana Lúcia foi a primeira pessoa que olhou para mim e falou assim: você é uma produtora audiovisual independente, você é uma diretora. Porque eu comecei a fazer os meus documentários, mas eu sentia vergonha ou medo de falar que eu era documentarista, ou que eu era produtora audiovisual independente, porque eu falava, não, meu trabalho é pequeno, não, tem pessoas bem Eu maiores, lembro que você falava isso mesmo. eu não sou capaz. E aí a Ana Lúcia pegou, virou para mim e falou assim, você é capaz sim. Seus trabalhos são muito bons e você é um produtor audiovisual independente, você é um documentarista. Então foi muito importante para eu me empoderar assim e falar assim: tá bem, então quer dizer que eu sou, que eu posso ser isso, né? Então, obrigada, Ana Lúcia, viu, por estar comigo. Você é essa mulher que olhou para mim, segurou na minha mão e falou assim: vamos lá, garota, que você tá fazendo e você precisa reconhecer o seu trabalho. Reconhecer o nosso trabalho é muito importante, que às vezes a gente não faz isso diante das nossas inseguranças, né? Verdade. Muitas vezes a pessoa fala isso e diz, não é isso tudo não. É, Né? Aquela coisa assim. Eu aprendi, eu também não sabia receber elogios. E independente de qual fosse o elogio, né? Principalmente nessa questão do trabalho, por ser aquela pessoa que fazer como chora padrão sociedade, né? Branca, com cabelo loiro, né, e tal. E mesmo assim a gente ainda se sente muito incapaz em vários momentos, assim. E uma vez uma pessoa me fez um elogio, eu fiquei muito assim, não, tal, não sei o que, porque a pessoa rasgou o elogio mesmo. Aí a pessoa fez assim, olha, deixa eu dizer uma coisa a você. Que aí eu digo a você e repasso para as outras pessoas. Aprenda a receber elogio.
Mesmo que você não ache aquilo ali que a pessoa está lhe dizendo, você diga muito obrigada. Receba com muito carinho as suas palavras. Mesmo que depois você fique refletindo, mas você receba, né? Porque, assim, muitas vezes é verdade, e é de verdade também. A gente se questiona, né? Então, assim, receba porque é de verdade, viu? E o seu trabalho realmente é muito bom. Se não fosse, você não estaria na Vênus Platinada, né, meu bem? Pois é, e eu concordo com você porque isso aconteceu muito comigo e também me falaram isso, aprenda a receber elogios, né? Agradeça. E aí, o quão errado é a pessoa viver uma vida, crescer, negando todos os elogios. Eu acho que isso é uma coisa que atravessa muito, inclusive, a nossa vivência, né? Que não nos permite que nós possamos nos ver como mulheres capazes Sim, de executar um trabalho. sim, sim. Isso é extremamente comum na nossa vida. Você bem sabe, né? Pois é, a Keliane Pinheiro, que é da Progep, está agradecendo a você, Eli, por estar conosco fazendo essa fala num mês tão representativo, que é esse mês da mulher, né, trazendo para a gente algumas vivências suas, como transnordestina, que já é um negócio assim bem grande, transnordestina, que é outra também dificuldade que você deve encontrar aí por ser nordestina. É um negócio assim seríssimo. Eu só consegui perceber que eu era nordestina em São Paulo, que era uma grande questão para as pessoas. O que eu estava fazendo aqui? Porque eu estava em São Paulo. Na minha cidade não tinha emprego, sabe? E aí falavam do meu sotaque, falavam. é, Tinham questões muito pequenas e preconceituosas de onde eu venho. E aí eu comecei a conviver com essa bomba de preconceito que é ser nordestino em São Paulo, e eu fiquei assim, meu Deus, eu sou nordestina. Porque quando tá no Nordeste, a gente não. É a nossa vida, né? Mas quando a gente chega num lugar onde ser nordestino é uma questão é, é muito forte. Então eu precisei, além de me empoderar como travesti, eu precisei também me empoderar como mulher nordestina que tô aqui para construir o meu trabalho, a minha vida, né? As pessoas agem como se eu tivesse aqui porque não tem água, ou porque não tem comida, ou porque não tem trabalho para mim na minha terra. E existe sim. Eu fui convidada para estar aqui. E aí, a partir desse convite, estou aqui exercendo meu trabalho, mas voltaria linda para Mossoró, voltaria linda para Russas, voltaria linda para o meu Nordeste, porque existem pessoas que executam um trabalho tão bom ou melhor do que as pessoas que estão aqui em São Paulo. Então, assim, não tem isso de que, eu estou aqui, eu estou nesse território e meu trabalho é melhor do que o seu. Não é, sabe? Então, foi difícil, mas foi muito bom me empoderar do ser nordestina aqui. Do ser... Porque a gente às vezes só numa viagem já encontra vários tipos de preconceitos. Imagine você que está aí trabalhando, vivendo, né, contribuindo também para que essa cidade cresça, se desenvolva. Olha, é outra pauta, viu? Ele é outra pauta, tem condições É não. outra live. Ai, Jesus, né? Bom, aqui eu acho que é Matheus Afontes. Você é tudo, Eli, aí com o coração. Eli é maravilhosa, desde sempre, para sempre, porque a pessoa fina, requintada, que sabe, né, tratar as pessoas, é impressionante como isso muda muita coisa, né? Eli, a gente está chegando ao final do nosso bate-papo, vou dizer assim, né, falando hoje sobre a vivência, né, a questão aí da gente ter os gêneros femininos todos aflorados, e saber lidar com eles, saber conviver com eles. Eu quero agradecer muito essa oportunidade, porque todas as vezes que eu posso aprender alguma coisa diferente, nova e importante, né, para a nossa sociedade, eu fico muito feliz, porque eu tenho uma criança de 6 anos, né, Alice Beatriz, e eu preciso repassar para ela que existe, né, vários tipos de pessoas, de corpos e de pensamentos, né? E ela precisa conviver com isso da melhor maneira possível. Preciso também, né, me desconstruir, me reconstruir todos os dias,
por todos os motivos que a gente tem, né, de criação, de vivências, e dizer que você é uma pessoa muito linda de verdade, né? Você sabe que eu acompanho você faz um tempinho, e que você é muito jovem. Então faz um tempinho que eu lhe acompanho, fico muito feliz com suas conquistas. Você merece todas elas, né? Sei que você vai conquistar muito mais, porque você já teve até uma indicação ao Emmy, então assim, internacional, né? A Eli participou aí da produção de Cercados, que foi indicada ao Emmy em 2021, e o documentário Antártica, e aí, enfim, internacional, maravilhosa. E eu quero agradecer demais, não só por mim, mas também pela UERN, né? Porque você teve uma base importante aqui na UERN e agora o mundo é seu. O mundo é nosso. E aí, Aline, é que a gente possa segurar as nossas mãos para que, enfim, né, olhar para as lutas das nossas irmãs, mas para construir um mundo melhor para Alice e Beatriz, né? Que a Alice e Beatriz está chegando aí. Quantas outras meninas não estão chegando aí? E aí, eu paro para pensar nos abusos, nas violências que eu sofri. Você também, que é uma referência no mercado de trabalho da comunicação. Acredito que para você chegar onde você está, não foi fácil como mulher. Você também teve que abrir o seu caminho. E quando a gente olha para essas mulheres mais jovens, principalmente para você que olha para sua filha, né? E tem toda uma questão, para além de ser outra mulher, ser uma mulher que você carrega muito afeto por ela. O mundo que a gente quer construir para ela e que as próximas não sofram as nossas violências. Então, nesse momento é importante a gente estar de mãos dadas e olhar pelas batalhas das outras para que as nossas irmãs, as nossas filhas, as nossas netas não tenham necessidade de serem tão violentadas o quanto nós fomos na educação, no mercado de trabalho, na saúde, em todos esses locais. Então, seguimos juntas, né, meu amor? Sim, por favor. Até porque a gente precisa, inclusive, vou até sugerir a você que, eu não sei o seu tempo aí, né? Porque deve ser extremamente corrido, mas se você Mano, puder, vá fazendo uma série no seu Instagram mesmo, né? Contando, assim, suas vivências, falando dessas outras possibilidades das pessoas aprenderem, né? De educar mesmo, sabe? Bem professora. né, menina? Mas vai bem aí, bem. Porque, assim, a gente precisa muito acompanhar. E até mesmo as pessoas que são transgênero, enfim, que têm aí essas outras possibilidades de corpos, muitas vezes não sabem como agir e reagir, não sabem como se fazer, por falta de conhecimento mesmo de educação, de não ter esse acesso à educação. Então, assim, né? Fica a dica, fica uma ideia aí para você Ok. pensar. Ou então leva para Globo e botar esse negócio para funcionar. Ó, a professora Isabel Cristina está dizendo que o diálogo foi super necessário. Parabéns pela condução com leveza de um tema tão complexo. Que energia ele tem, com certeza, viu, professora? E ela é muito maravilhosa. Ela aperta ainda mais doce do que ela foi aqui. Eli, muito obrigada mais uma vez Beijo. pela sua, enfim, pela sua disponibilidade aqui conosco. Provavelmente vamos ter outros contatos para que você traga mais, né, conteúdo para nós. Seja muito feliz aí. Seja muito feliz aí, né? Trabalhe lindamente, né? Se destaque cada vez mais. E quando puder, apareça aqui para a gente dar um cheiro. Saudade. Venha. Na UERN também, viu? Passei rapidinho lá no curso de comunicação quando fui em Mossoró. Passo na JEC também. Um cheiro. Deus abençoe. Cheiro, obrigada pelo convite. Até as próximas. Uma ótima manhã. Foi lindo, foi lindo. Beijo, obrigada. Obrigada também à Progep, à GECOM e a toda a UERN, né? Todas as equipes da UERN que estão contribuindo com a campanha, o evento, as promoções, todas as coisas do UERN por Elas, que é esse mês de março. Hoje à tarde, às 2 da tarde, também vai ter live, tá? Vai ser aí outros conteúdos, né, com outras mulheres da nossa universidade também. Muito bacana, a gente vai estar por lá. Beijo, obrigada, até a próxima. Tchau, um cheiro. Outro.